Caio, para que serve essa vida eterna? Se quando for para a glória, para a vida eterna, não faremos nada igual ao que fazemos aqui nessa vida terrena. Eu não sei, né? Se não faremos nada igual, não faremos nada na mesma dimensão. Mas o livro do Apocalipse não nos coloca lá num estado de spa, Nova Jerusalém spa. Não é nada disso. O livro do Apocalipse diz: e os seus servos o servirão. Dando a entender, e mais do que a entender, deixando claro que eu terei funções. Jesus disse: não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como o quê? Os anjos, que são esses mensageiros interdimensionais, espirituais, de outra natureza, de outras dimensões, de outras frequências energéticas, com capacidade de locomoção na velocidade do pensamento, do desejo, da intenção. Eu, por exemplo, estou preparado para conhecer todos os universos de Deus, para fazer amizade com uma quantidade enorme de criaturas celestiais, que os crentes chamam de anjos, mas eu chamo de criaturas celestiais, de vários tipos. Anjo é só um nome reducionista que a Bíblia dá, porque os caras chegavam trazendo mensagem, então eram mensageiros. Anjo significa mensageiro, recadista, correio, mas é só isso. Eles são muito mais do que isso. Eles fazem parte. A gente lê o livro de Provérbios, no capítulo 8, na dança da sabedoria, a gente vê os chamados Benai Elohim, os filhos de Deus, que são esses que na Bíblia têm o apelido de anjo, arcanjo, isso e aquilo, mas são criaturas cósmicas e transcósmicas, dançando numa grande liturgia cósmica e multivérsica, dançando a alegria da criação, cantando as grandes canções que nunca ouvido nenhum ouviu, que nunca subiu ao coração de homem algum. Olha, se o planeta Terra, com os seus espinhos, cardos, abrolhos, putins e outras coisas mais, se a gente se abstrai só um pouquinho, olha só para o pôr do sol, esquecido de outros lugares do mundo, das Ucrânias e tudo mais, se você só olha por um momento, você já se enternece. Ontem, por exemplo, eu vinha passando aqui, um pôr do sol lindo. Eu fiquei parado aqui na varanda, olhando e falei, meu Deus, como esse planeta é espetaculoso. Lindo. Como é que essas pessoas conseguem viver aqui e não ver? Onde é que o Putin mora, meu Deus? Vai sair destruindo terra, gente, criação, plantas, vidas, pessoas. Que diabo é esse? O que é isso? Porque a Terra, com todas as limitações que o espaço-tempo oferece, é maravilhosa. Continua um jardim do Éden. Ontem eu postei um lugar na Tailândia, que eu até disse, quem me dera hoje ficar o dia dentro dessa água transparente, nesse lugar paradisíaco, que coisa celestial. Está tudo aqui na Terra, está todo lado. O único problema da Terra é o ser humano. Se você tirar o ser humano do planeta, a Terra se regenera em pouco tempo.
Em pouco tempo a Terra estará toda regenerada, as águas estarão límpidas, as partículas de plástico serão absorvidas, toda a sujeira da civilização idiótica construída pelos humanos vai dar lugar, vai ser envolvida no mato, na terra, na poeira, vão virar pirâmides naturais, os grandes arranha-céus do mundo vão ser cobertos de vegetação, de aves, de pássaros. Se chegasse alguém aqui, uma outra civilização, daqui a 1000 anos, iria encontrar muitos poucos resíduos do que ainda temos na Terra. As pirâmides, provavelmente, alguns outros prédios urbanos, mas nem tanto. Nós já vimos agora nessa pandemia, que em 3 meses de pandemia, olha só o que aconteceu. O pessoal ficou em casa 3 meses. As baleias voltaram a lugares impensáveis. Os golfinhos ocuparam lugares antes abandonados. Os peixes voltaram em abundância. Ali na região de Niterói, na Baía de Guanabara, está cheio de golfinho, de peixe, a água está transparente, está linda. Só 3 mesezinhos fizeram isso. Imagina, tira o homem da Terra, nós somos a maldição planetária. Se a gente é tirado daqui, não tem girafa, leão, elefante, serpente que vá criar qualquer problema. A natureza agradeceria. Nós chegamos aqui como um ente que tem uma determinada inteligência funcional e uma burrice de sabedoria absoluta. Então, a gente consegue fazer tecnologia, mas a gente não consegue tratar o próximo com respeito. Então, nós somos a calamidade. A nossa tecnologia não nos salva da nossa idiotice, do nosso ódio, do nosso egoísmo, do nosso desejo de poder, de dominação, de controle. Nós somos verdadeiros satanases. E quanto mais satanás o cara mais ele quer dominar o povo e os povos. Quanto mais diabo ele mais ele quer perdurar no cargo, mais ele quer funções longas, mais ele quer, se possível, fazer uma dinastia, mais ele quer celebrar o nome perverso dele por outras gerações, de modo que a presença humana é o caos da Terra. A Terra é boa. Sem os humanos, ela se regenera logo. O problema da Terra é o mundo. O mundo é feito pelos homens. Agora, a Terra é uma dádiva de Deus, de naturezas e de riquezas e de maravilhas, e que está aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos sem problemas. O problema começou quando os primeiros humanos foram abrindo os olhos, começando a desenvolver as primeiras inteligências funcionais, os primeiros aparatos foram quase todos cortantes, ferinos, de guerra para a morte. E aí, de caça, a gente passou a caçar uns aos outros, querer dominar uns aos outros, e o pior de nós eclodiu, de modo que o que se diz no livro de Gênesis continua tragicamente a ser uma verdade cada vez mais insofismável. O que é? Deus disse: maldita é a terra por causa do homem. E a única maldição do planeta é apenas o ser humano. Tem alguns que facilitam, mas a grande maioria nem pensa que está viva, e tem uma minoria, uma elite que só pensa em si mesmo. E tem outra elite pensante que acha que só dá para mudar tudo no meio da violência, da guerra, tirando na marra uns e colocando outros, e continua tudo igual, na mesma catástrofe
que tem de civilizações estruturadamente muito bem organizadas, já se sabe hoje que tem pelo menos 50 mil anos de civilização sofisticada, que vem sendo desenterradas agora na Terra, e a história humana vai ter que ser toda reescrita, porque o que foi escrito de um tempo para cá, nos últimos 100 anos, ficou em estado de obsolescência, perto das novas descobertas arqueológicas, paleontológicas, de datações e de tudo mais. Nós chegamos aqui há 1 minuto atrás, considerando os 4 bilhões e 500 milhões de anos da Terra. E nesse minuto, se tudo fosse contado numa única hora de tempo, a gente chegou no último minuto. E nesse minuto que a gente está aqui, a gente está destruindo quase tudo, para você ver o poder devastadoramente alienígena e satânico da presença humana no planeta. Infelizmente, é isso que se tem a dizer. Tem gente boa aqui e ali, mas você vê que a calamidade continua ditando as cartas. E são os filhos do Putin que vão ganhando cada vez mais poder, ameaça, que são os loucos, não é? Os seres humanos de bom senso não ameaçam jogar bomba aqui, nem destruir o planeta acolá. É gente doida que trabalha com essas categorias, e com essas pessoas insanas não dá para a gente brincar nem sonhando. Nem sonhando. Agora, cara, a minha vida eterna, imagina, o melhor dia, o mais feliz da Terra é pobreza, é escuridão, é darkness, é treva, perto da luz de glória e da criatividade incomensurável, indizível, impensável, inenarrável e indefinível que nos aguarda todos aqueles que o amam. Então, a minha vai ser maravilhoso. E outra coisa, a eternidade não é um montão de tempo, um depois do outro. É um estado, é um estado, é um estado. Eternidade não dá para medir com espaço-tempo, é um estado que você não tem nem como compreender, porque você é filho do espaço-tempo, você pensa em ontem, hoje, amanhã, você está preso aqui, você é um escravo da espaço-temporalidade. A eternidade nos liberta de tudo e nos coloca nos instantes eternos de todas as coisas, em todos os lugares, em todas as dimensões. Basta eu dizer, eu quero e eu estou, e eu sou. A eternidade está para além de qualquer descrição. Toda descrição é transformar a eternidade numa pocilga. Por isso eu não tenho coragem de tentar descrever. Meu pai, que deu uma entradinha assim na portinhola do negócio, voltou de lá chorando, chorando, chorando. Ficou 3 meses sem conseguir dizer o que tinha visto. E quando conseguiu dizer, não disse nada. Ele só me disse, filho, não dá para falar. Só dá para dizer que o nosso irmão Paulo não usou a palavra certa. A palavra foi equivocada quando ele disse que ele entrou no terceiro céu, no paraíso, e viu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Ele disse, eu ouvi. É tudo lícito referir, só é irreferível. Eu não tenho códigos, nem para dizer o que eu ouvi, nem o que eu vi. Então eu só choro, porque não tem palavra. E ele ficou daquele dia em diante com uma vontade de partir, de partir. E olha que ele era um homem tão feliz, mas tudo que ele dizia é, já que vocês estão bons e estão bem, tudo que eu quero é ir. Aí ele dizia, tem umas asinhas crescendo aqui, eu não vejo a hora de partir. E quando ele estava no hospital, e um dia ele abriu os olhos e me perguntou há quanto tempo ele já estava lá, morrendo,
morreu 13 vezes e ressuscitou. Eu falei, pai, você está quase 2 meses aqui. Aí ele fez assim. Eu falei, por quê? Você não quer que eu te chame mais? Porque eu fico te chamando e você volta. Até os médicos já pedem para eu te chamar. E você voltou todas as vezes. Você não quer que eu te chame mais? Ele, às vezes, tomava dezenas de injeções de adrenalina no coração e não voltava. Aí eu chegava lá e falava no ouvido dele, paizinho, meu amor, paizinho, é seu filho, Caio Fábio. Eu estou aqui te esperando. Volta, pai. Aí ele abriu o olho. Os médicos ficavam chocados. Mas depois daquele dia que eu falei, tem quase 2 meses, ele falou, não, não, da próxima vez, deixa eu ir. Aí eu falei para todo mundo em casa, para os médicos, olha, da próxima vez eu não chamo mais. Aí eles gritaram, vem, vem, chama, ele está indo, chama. Falei, não, agora acabou, agora ele vai. Aí eu me despedi dele, falei, está chegando a hora, você vai hoje. A mamãe, todos nós. É uma história que eu já narrei várias vezes. E foi para o absolutamente inexplicável, indizível, incomparável. A minha eternidade é assim. E eu anelo por ela. Enquanto eu puder ser útil aqui, eu quero ser útil aqui. Mas no dia que eu perder a utilidade aqui, eu quero que o Senhor me leve. Porque eu vou entrar em glória e, olha, eu vou ser um grande curtidor da glória. Pode ter certeza disso. Quando você ouvir dizer que eu fui, dizer, esse cara está feliz. Está aproveitando tudo e todas. Está mergulhando nas manifestações indizíveis da glória e está tirando todo o proveito possível. Tá bom, gente boa? Por isso que morrer para mim tanto faz. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí tem gente que não acredita. Não acredita porque vocês não são crentes. Vocês não se converteram mesmo. Vocês são de igreja, são evangélicos, são batizados, são dizimistas. Vocês fazem uma aposta. Uma aposta, quem sabe ter a vida eterna. Mas vocês não pegaram, não patolaram. Sabe? A vida eterna pode ser patolada, a gente pode segurar o negócio aqui, ó, tá aqui, ó. Eu não creio mais, eu sei a vida eterna, como Paulo me ensinou. Sabemos, sabemos. Ele diz em 1 Coríntios 8, ele diz também em 2 Coríntios, sabemos, sabemos, sabemos. Tinha passado de uma fé, de uma esperança, e tinha se transformado num sabemos. Esse sabemos pode ser de todo mundo que crê e vive pela fé. Agora, enquanto você ficar aí só de dízimo, oferta, igreja e bobagem, falando um monte de besteira e se dedicando à idiotice, você vai viver com a mente perturbada, as emoções adoecidas, medo de tudo, uma vida miserável. O cara se converte para viver em pânico do inferno, com medo do diabo. É uma vida desgraçada. Um ateu vive mais em paz do que a maioria dos crentes que eu conheço. São alguns dos sujeitos mais perturbados da face da Terra.